Irmãos, vamos continuar caminhando no livro de Apocalipse. Hoje a nossa unidade de estudo será Apocalipse capítulo 2, versos de 12 a 17. Nós continuamos os estudos em Apocalipse. Esta é a nossa intenção ao longo do ano de 2020, estudarmos o livro de Apocalipse de forma expositiva. Hoje nós falaremos do capítulo 2, versos de 12 a 17. Acompanhe na sua versão da Bíblia o que está escrito aí. Eu uso a revista aí atualizada. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia, seu papel e caneta para fazer as anotações. O material está disponibilizado já no grupo e aqui com a irmã Rita Louzeiro você pode solicitar para ela caso você tenha alguma dificuldade com o material digital. Apocalipse 2, versos de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos mais uma vez. Santo Espírito, essa é a hora que o teu ministério se faz necessário entre nós, de iluminar o nosso coração e a nossa mente, para que de forma completa possamos aprender a tua palavra. Direciona o que falaremos, o que absorveremos dessa palavra, e que o Senhor seja louvado e que as verdades do Evangelho apareçam nítidas para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante de nós está a terceira carta que deve ser entregue ao mensageiro da igreja. Versículo 12 nos mostra isso. E que deve ser divulgada para os membros daquela igreja que estava em Pérgamo. Essa carta, a carta para a igreja em Pérgamo, é uma carta onde Cristo elogia aquele grupo pelo seu testemunho cristão perseverante em meio a uma situação civil muito difícil. Então, parte dessa carta é um elogio para aquela parcela da igreja que se mantinha pura, santa e consagrada a Deus, num ambiente civil muito hostil e difícil de conviver. Não obstante, é uma carta de alerta e de juízo contra alguns crentes que eram permissivos em demasia com as práticas mundanas. Era um grupo de crentes que era muito permissivo, crentes cabeça aberta demais, que não viam nenhum mal em algumas coisas, tanto da cultura como das práticas mundanas, principalmente relatado nos versículos que nós vamos ler, envolvendo idolatrias, práticas pagãs disfarçadas de cultura local. A carta é uma chamada à radicalidade no testemunho do Santo Evangelho. É uma carta que vai desafiar crentes permissivos demais, que nós vamos daqui a pouco e em outras abordagens apresentar os termos corretos. Esses crentes permissivos demais são confrontados ao arrependimento para uma radicalidade no seu compromisso com o Evangelho, na medida em que aqueles que se mantêm puros e firmes são incentivados a continuar pelas recompensas que receberão no final dessa carta. Então, a carta tem esse teor de radicalidade. E eu quero que você pense comigo que hoje palavras como radicalismo, radical, radicalidade, assim como tolerância, é um teor da próxima carta que estudaremos semana que vem, são palavras que estão na moda.
Então, ser tolerante hoje é uma virtude, e ser radical é um defeito. Mas nós vamos perceber que hoje, no contexto de Pérgamo, a palavra radical não será vista pelas lentes da cultura moderna, mas pelas lentes daquele que é sobre e ele construiu a cultura. Cristo estabelece um compromisso radical não de meias alianças, mas de alianças inteiras, comprometidas inteiramente, de pessoas que ou amam o mundo ou amam a igreja. Então a carta tem esse teor para nós e esse sabor de tirar pessoas que estão de cima do muro, de tirar crentes que estão em cima do muro, flertando com as coisas do mundo, flertando com as coisas da igreja e chamá-los a uma decisão radical. Ou você é meu, ou você é do diabo. E se você não é meu, sobre você virá a punição da minha espada. E se você for meu, você terá as recompensas prometidas aos que são meus. Então essa é a lente pela qual nós vamos ler a carta à igreja de Pérgamo. O versículo 12 nos mostra, de fato, um Cristo comprometido com o poder, tanto para elogiar, quanto para exortar os que são seus. O versículo 12 fala sobre aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quando nós lembramos o que é esta espada, nós voltamos para o capítulo 1 e percebemos que esta espada que está no versículo 16 é uma espada que sai da sua boca, afiada, que é o próprio poder da sua palavra. O texto começa, no versículo 12, com a voz daquele que diz que tem essa espada, um justo juiz que não faz concessões, não traz permissões, não traz prediletismos, não é comprável, não é negociável e que trata todos com a mesma justiça. O juiz aqui apresentado no versículo 12 é aquele que, com o poder da sua palavra, uma espada afiada de 2 gumes, consegue penetrar no mais profundo dos nossos pensamentos, das nossas intenções, para que nada fique oculto à sua presença. O texto começa dizendo o seguinte: você, que é permissivo demais na igreja de Pérgamo, que acha que praticar algumas coisas da cultura, que acha que se envolvendo em algumas práticas mundanas, pagãs e idólatras, não terão um peso espiritual sobre a sua vida, eu, o justo juiz, que consigo ir mais fundo do que os seus argumentos, ir mais profundo do que a sua mente cauterizada pelo pecado, vou te apresentar a verdade. E queridos, aqui a carta a Pérgamo começa a aproximar de nós, no seguinte aspecto: muitos crentes envolvidos com um compromisso cultural, envolvidos com este mundo e as suas dinâmicas, preferiram cauterizar a sua mente, achar que certas coisas não são pecado, achar que certas coisas não têm nada a ver, achar que certas coisas não profanam a santidade ou o chamado radical para o evangelho. E esses crentes, cuja mente foi dominada pelo pecado, cuja mente está cauterizada e o coração comprometido com os seus desejos, inventam desculpas, inventam discursos que ofendem aqueles que se mantêm radicais com a pureza do evangelho. Então dizem que aqueles que não praticam tais coisas, não vão em tais lugares, não aceitam tais posições, não entendem tais argumentos, não defendem tais bandeiras, são crentes alienados, fanáticos, atrasados. Essas pessoas criam narrativas, essas pessoas criam discursos, porque o seu coração foi enganado pela maldade e o engano deste mundo. Só que essas pessoas têm um discurso que pode ser da boca para fora, ou até mesmo fruto do seu coração já contaminado e cego pelo pecado deste mundo. Mas o verso 12 diz que o justo juiz tem uma espada tão afiada, Hebreus 4, 12 e 13, que consegue penetrar no mais profundo do nosso coração. Lá, na frente do reto juiz, tem até uma música, eu acho que é do Rapa, né? Quando estivermos na frente do reto, fique esperto. Não há justificativas, não há desculpas, porque ele não se contenta com os seus argumentos, ele não se contenta com as suas desculpas para apaziguar a condenação do seu pecado, ele escancara o seu coração
e nada fica oculto diante dele. A carta começa com um peso de julgamento. Não adianta você querer me enganar, não adianta você querer se enganar. Eu não vou fazer concessões, eu não vou aliviar o teor da minha palavra. Eu sou o justo juiz. Queridos, e esse versículo 12 nos chama a um comprometimento. O primeiro deles é: ou eu amo a Deus, ou eu não o amo. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Porque não dá para ficar com essa meia aliança diante da vida com Deus, porque Ele sabe o nosso coração, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. E quando Cristo se pronuncia a esta igreja, versículo 12, Ele está dando um nítido recado ao seu povo. E que recado é? Eu sou aquele que consegue sondar a profundidade de quem você é. Acima dos seus argumentos, acima das suas desculpas, acima das suas opiniões sobre as coisas, eu sou aquele que julga todas as coisas. É eu que digo o que é certo e o que é errado. É eu quem digo o que me ofende ou o que não me ofende. Sou eu o juiz que determino as leis e executo as leis. E eu não faço concessões para ninguém. Não é porque você é mais maduro na fé, ou porque você é mais importante na sua igreja, que o juiz fará aberturas, excepcionalidades, concessões no seu julgamento. A lei dele é perfeita, o seu julgamento é fiel e justo. A espada está apontada para todos os seus filhos. Aqueles que não vivem de acordo com a sua lei sofrerão a punição da lei. Aqueles que guardam a lei viverão as bênçãos dessa lei. Verso 13, entretanto, é preciso destacar o que estava acontecendo aqui, já que a carta começa com essa palavra de peso, um confronto para crentes que são permissivos diante da cultura e diante das práticas pagãs. O que está acontecendo? Pérgamo não era uma cidade fácil para ser crente. Na verdade, eu acho que não existe lugar nenhum fácil para ser crente, né? Lugar nenhum é fácil. Essa cidade ela era a capital de Roma, e como toda capital de um grande império, ou de um grande país, ou de qualquer país que seja, a cidade de Pérgamo era muito povoada, cheia de conflitos culturais, de conflitos de cosmovisões, e também de muitas pequenas colônias e culturas resumidas em um pequeno espaço. Então tinha de tudo um pouco. Se você já foi, por exemplo, em São Paulo, vê que tem o bairro da Liberdade, aí você vai em um outro lugar, tem uma colônia portuguesa, tem o Mercado Central, que tem todo tipo de cultura reunida. Era um pouco do que Pérgamo era ali, por ser uma capital de Roma, na província da Ásia. Com essa mescla cultural, existia uma mescla religiosa. Cada cultura tinha a sua religião e tinha o seu povo e a sua forma de adorar. E, às vezes, essa mistura religiosa vinha com recheios de promiscuidade, porque a maior parte das religiões daquela época envolviam orgias sexuais com adoração. Então, para a maior parte das religiões pagãs do Antigo Império, a adoração envolvia expressão sexual. E em Pérgamo isso era muito comum. Então, em qualquer lugar que você ia, tinha muita cultura, muita religião e muita profanação. Um detalhe importante é que lá em Pérgamo foi construído o primeiro templo para adoração oficial a César. Falamos isso sobre Esmirna, a questão do povo ser obrigado a adorar a deuses, mas agora aqui em Pérgamo a coisa está estabelecida. Em Pérgamo, o primeiro templo para o culto a César foi inaugurado. E César era adorado obrigatoriamente por todos os cidadãos que estavam guardados pelo Império Romano. Era obrigatório que todos os habitantes adorassem a César, oferecessem incensos a César, orações a César, reverência a César, exclamando em alta voz: César é o Senhor. Não importa se você fosse crente, se você fosse católico, qualquer que fosse a sua religião, todos tinham um compromisso. Você adora o seu Deus e adora a César. Você adora a sua divindade e adora a César. César é o Senhor sobre todos. Imagina para nós, crentes naquela época.
termos que ter um conflito de consciência. Não. César não é o Senhor, Jesus é o Senhor. Mas havia um preço cobrado por essa cidadania. Você que habitava em Pérgamo sofria sanções pesadas se não adorasse a César publicamente. Agregado a isso, já não bastasse todo esse problema, Pérgamo oficialmente adorava a Zeus, um deus grego, e a um outro deus chamado Eculápio, o deus das curas e dos milagres. E esse deus, Eculápio, se tornou o patrono da medicina. Ele era representado por uma serpente enrolada numa tocha. Então, hoje você ainda vê esse emblema na área da medicina, da área médica, um vestígio dessa adoração greco-romana a Eculápio, o deus da cura, que era amplamente adorado em um mundo onde não havia tanta solução farmacológica ou medicinal para as coisas. Então, em sua grande maioria, você tinha em Pérgamo culto pagão acontecendo toda hora. Você tinha em Pérgamo muita religião, excessos, orgias, você tinha uma adoração obrigatória a César, você tinha uma miscigenação religiosa, sincretismo. Todas essas coisas estavam na mente de Cristo quando ele fala: conheço o lugar que tu habitas, onde está o trono de Satanás. Não pense você que ali Satanás tinha um trono, mas a expressão profanadora, idólatra, promíscua, a manifestação cultural comprometida com falsos deuses, com demônios, com orgias sexuais, depravação, era um lugar onde o próprio adversário da igreja estabeleceu o seu padrão de vida. Eu preciso destacar que o mundo jaz no maligno é visto aqui. Quando o diabo estabelece o seu princípio de conduta para este mundo, o que o diabo faz é estabelecer onde é dele a forma como ele quer que as pessoas vivam. E como ele quer que as pessoas vivam? Longe de Deus, ofendendo a Deus, entregues aos seus prazeres, nas suas idolatrias, nos seus amores profanos, e é isso que acontecia em Pérgamo. Cristo diz: Pérgamo é um lugar onde tem um trono de Satanás. Não é porque em outro lugar não tenha, ou porque Satanás escolheu Pérgamo para fazer a sua residência fixa, mas naquela cidade o cenário era tão pesado que era mais fácil se corromper do que se manter fiel. Nesse cenário tão pesado, uma parte da igreja permanecia firme. Olha o verso 13. E dentro desse cenário, desse lugar que você habita, onde está o trono de Satanás, vocês conservam o meu nome e não negam a minha fé. É nesse cenário que alguns irmãos em Pérgamo amavam tanto ao Senhor, que testemunhavam a fé, conservavam a fé firme, não negavam ao Senhor, mesmo quando isso os levava a consequências pesadas, como foi o caso de um irmão chamado Antipas. Observe no versículo 13 que Cristo fala o seguinte: mesmo nesse cenário tão pesado, vocês não se corrompem, vocês se mantêm fiéis, vocês não negam a minha fé, como um sinal de que vocês não escarnecem o meu nome, não profanam a minha aliança, mesmo quando a influência é tão pesada, a ponto de levar alguns à morte, como foi o caso de Antipas, que foi morto, possivelmente apedrejado, possivelmente executado em praça pública, por conta do seu testemunho de pureza, por conta de não se dobrar a César, por conta de condenar as práticas idólatras e pagãs. Meus queridos, e esse verso nos traz um alerta atemporal, não apenas para a igreja de Pérgamo, mas para nós hoje. Primeiro deles, você que nega o testemunho de Cristo, você que não é luz na sua casa, você que não é fiel à palavra, você que não conserva o nome de Cristo, você que nega a fé por coisas simples e banais, você está desonrando o nome de Cristo. Porque o cenário em Pérgamo certamente era mais difícil do que na sua casa, certamente o cenário em Pérgamo era mais difícil do que no seu trabalho, certamente o cenário aqui era mais complicado do que qualquer cenário que nós possamos viver no Brasil hoje. E nós somos tão ralos, tão mal
dedicados ao amor ao Senhor, que por qualquer bobagem nós abandonamos a fé. Quer ver um exemplo? Ah, pastor, mas é porque eu nasci, minha família ama o São João, pastor, então na época de festa junina é muito difícil eu não participar do Bumba Boi, é muito difícil eu não bater matraca lá no João Paulo, porque é tradição da minha família. Você está envergonhando o Evangelho, você está negando Cristo, permitindo-se prazeres mundanos, idólatras e pagãos, porque você não ama ao Senhor. E o problema disso é que a espada está na sua garganta. A espada de 2 gumes vai cortar a sua cabeça. O cenário de Pérgamo nos ensina uma coisa. Irmãos, nós vivemos uma leveza muito grande para servirmos a Cristo. Nós vivemos uma tranquilidade muito boa para sermos fiéis ao Senhor e testemunharmos o seu nome, mas por causa da nossa hipocrisia, por causa do nosso mau caratismo diante de Deus, da nossa irresponsabilidade e do nosso amor às coisas do diabo, nós negamos a Deus por muito menos. Nós negamos a palavra e envergonhamos ao Senhor por muito menos. Certa vez eu ouvi, pastor, mas no meu trabalho, se eu não sair com a galera para o happy hour toda sexta-feira, eu não vou criar network, eu não vou criar contatos. Isso eu posso ficar atrás nas vendas, nas representações. Pastor, eu tenho que estar ali no meio do povo. E sabe, pastor, esse pessoal quando tem dinheiro gosta de ir para uma casa de swing, uma coisa fechada, tranquila. Gosta de ir para um lugarzinho para usar uma droguinha de leve, permitida. Esses cenários te mostram e me mostram como às vezes você ama muito mais o diabo do que permanece fiel, porque você prefere manter o seu emprego, você prefere manter o seu network, você prefere manter as tuas coisas, do que ser visto pelo Senhor como aqueles que conservam o seu nome e não negam a fé. Antipas, esse irmão que está aqui, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre as pessoas, possivelmente perdeu muitas coisas. Ventania, é? Ah não, o cara ali fora. Perdeu muitas coisas, porque não se corrompeu com a cultura pagã de Pérgamo. Por isso, o versículo 13 traz um alerta atemporal. Nós vivemos em sociedades tão pesadas ou tão cruéis como Pérgamo. E as cidades hoje têm se mostrado verdadeiras casas de Satanás. As cidades hoje têm se mostrado templos onde Satanás estabeleceu um trono, onde a sua ética reina, onde a sua política é expressa, onde o mundo prova do que o diabo tem para oferecer, onde ele reina, onde ele exerce o seu poder. Meu querido, sempre será difícil ser crente em lugares como os que nós vivemos. Quer seja em Pérgamo, quer seja em São Luís, sempre será um desafio para nós nos mantermos inteiros, não corrompermos a fé. Sempre será difícil para nós. Por isso que ser crente não é para covardes. Por isso que os covardes não entrarão no reino dos céus. Por isso que Apocalipse fala que os que se acovardam diante dos problemas ficarão de fora. Porque o Evangelho exige radicalismo. O Evangelho exige compromisso integral com o Senhor. E à medida que Apocalipse vai surgindo, vai se desdobrando para nós, você vai perceber uma coisa interessante. Satanás nem sempre vem tridente e chifre. Satanás nem sempre vem como um dragão. Satanás nem sempre vem como os neopentecostais gostam de adorá-lo, gostam de dar espaço para ele nos púlpitos. Às vezes, nós vamos ver isso aqui em Apocalipse, Satanás vem como um sistema político, como uma cultura, como um projeto econômico, como algo que é feito para atacar e ofender a pessoa de Deus. É feito para atacar as pessoas que amam ao Senhor. Nós vamos perceber que o trono de Satanás pode ser o seu trabalho, pode ser a nossa cidade, o nosso sistema político, quando eles promovem culturas, programações, mentalidades que nos distanciam do Evangelho. Verso 14 e 15 nos mostra que, infelizmente, não era toda a igreja que se mantinha fiel, não era toda a igreja que perseverava e conservava a fé, como foi o exemplo de Antipas,
tinha, infelizmente, algumas pessoas que não estavam tão santas assim. Verso 14 e 15 nos mostram que Cristo tem algumas coisas contra aquela igreja. E primeiro ele fala, verso 14, que alguns daquela igreja sustentam a doutrina de Balaão. Por conta do tempo, eu não posso explicar e contar a história de Balaão, mas você pode ler lá em Números 25 até Números 31, quem era Balaão. Mas Balaão aqui apresentado, ele ensina uma forma como os crentes estavam vivendo. Alguns membros daquela igreja não estavam seguindo esse caminho da pureza, do radicalismo, e preferiam caminhar em outra direção. Estavam no domingo na igreja, mas o seu coração não era comprometido com o evangelho. E agora Cristo se levanta, olha, eu tenho algumas coisas contra vocês. Esses membros eram aquele tipo de membro permissivo demais, que atendia aos convites dos festivais pagãos, religiosos. Eram aqueles crentes que aceitavam as chamadas culturais da cidade de Pérgamo. Era aquele tipo de crente que, sem sombra de dúvidas, fazia as coisas como qualquer pessoa comum fazia. Mas pessoas que colocavam o seu testemunho em risco, colocavam a sua vida com Deus em xeque, porque em nada se distinguiam de um mundano. Então, contra essas pessoas, é que Cristo agora se levanta, exigindo deles pureza e santidade. Só para que você saiba, lá em Pérgamo, quando alguém te convidava para participar de uma festa ou de um banquete, e lá naquele banquete eram oferecidas comidas sacrificadas a ídolos, Paulo já fala isso na carta aos Coríntios, não se envolver nessas festas pagãs podia significar perdas de emprego, cancelamentos sociais, perdas na sua família, na sua propriedade. Não se curvar à adoração a César poderia te colocar de canto, te escantear. E alguns membros da igreja, pensando nessas coisas, preferiam criar justificativas. Olha, pastor, eu fui lá, eu me envolvi, mas é porque, sabe, pastor, eu tenho 3 filhos para criar, pastor, então eu não podia perder meu emprego. Pastor, olha, é porque o senhor nunca foi numa festa dessa, pastor, é tanta oportunidade que surge, é tanta coisa que aparece, que quem não está lá fica para trás. Essa mentalidade permissiva demais, com essas justificativas que a mente cria para participar das coisas do mundo e achar que não tem nada a ver, fizeram com que o juiz falasse, eu tenho uma coisa para acertar com vocês. Alguns crentes em Pérgamo, então, preferiram esse caminho de Balaão, versículo 14. O que Balaão fazia? Na história de Balaão, ele procurou influenciar o povo de Israel a se envolver com práticas mundanas e ímpias. Na história de Balaão, você vai perceber que ele é um profeta mentiroso que leva o povo a ofender a palavra, a ofender a lei, praticar coisas ímpias. E o autor da carta diz, olha, alguns de vocês estão seguindo a doutrina de Balaão, achando que podem andar comigo em Israel, mas praticar coisas que os povos pagãos praticam. E essa doutrina, ela é mentirosa, essa doutrina, ela é falaciosa, porque Balaão teve um fim duro. Balaão foi exortado pelo anjo, todo mundo conhece a história de Balaão e do petista que falava com ele, ou da jumenta que falava com Balaão. Tem a história, vocês conhecem. E como Balaão sofreu no final da sua vida, ele morreu. Por quê? Porque era mentiroso, profanava a sã doutrina, profanava a lei. O versículo 14 diz, alguns sustentam a doutrina de Balaão. Alguns querem estar domingo na igreja. Olha, o pastor está me vendo? Estou aqui. O pastor não pode reclamar. Mas o seu coração é permissivo para as práticas ímpias. Os falsos mestres que sustentavam a doutrina de Balaão, versículo 14, armando ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição, terão um fim trágico. Eles ensinavam o seguinte, irmão, pode fazer, isso não tem nada a ver. Isso aí é coisa daqueles nossos do passado, que ensinavam, eram muito radicais, não tem nada a ver, pode comer certas coisas, pode beber algumas outras, pode fazer isso, pode pensar aquilo, não, pode frequentar alguns lugares, vai se envolver, não vai ficar alienado não, você não é fanático. Esse era o discurso dos falsos mestres. Um discurso que dizia sim para o que Deus dizia não.
um discurso que permitia aquilo que Deus proibia. Então, esses falsos mestres, esses irmãos que seguiam essa doutrina, desejando que os crentes de Pérgamo tivessem um envolvimento com a cultura secular, estavam pecando contra Deus e contra a sua palavra. Queridos, e esse versículo de novo nos traz um alerta. Nós somos muito tentados, todos nós aqui, dos mais jovens aos mais idosos, a acompanharmos o nosso tempo, a envolver-nos nas coisas que todos fazem. E nós somos sempre tentados a fazer e menos incentivados a recusar. Cada vez mais nós estamos abrindo as portas para fazer do que para não fazer. Então, cada vez mais a igreja se torna permissiva para práticas ímpias. Cada vez mais a igreja permite que a cultura, a moda, o modismo, melhor dizendo, a ética do momento entre no santuário de Deus. Lembra dos nicolaítas? Eles aparecem de novo no versículo 15. São cristãos que dizem que qualquer coisa é permitida, que você pode viver as suas práticas imorais, você pode viver a sua conduta duvidosa, que Deus não se importa. Mas, meus irmãos, para nossa tristeza, não é assim. Tessalonicenses capítulo 4 diz que o chamado de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, é a nossa santidade, a nossa santificação. E deixa eu lembrar você o que é a santidade. Deixa eu lembrar para você o que é a santificação. Eu gosto muito do pastor Paul Washer. Gosto mais dele pregando do que dele escrevendo. Mas uma das pregações que mais me tocou, que o Paul Washer pregou, foi uma pregação que primeiro a minha esposa me compartilhou comigo num momento de crise de fé ministerial, onde o resumo, o jargão que o Paul Washer usa é: eles podem, você não. E era um conflito que eu estava tendo na época sobre continuar no ministério, continuar na minha carreira artística e tudo mais. E aí o Paul Washer resume a sua pregação assim: eles podem, você não. E aquilo me chamou a atenção. E em resumo, Paul Washer diz o seguinte: santidade, da palavra original do Antigo Testamento, significa separado, significa estar à parte do movimento natural das águas desse mundo. Significa que você foi tirado do curso da vida para outra coisa. Você é chamado para ser santo, porque o Deus que estabelece a santidade, Ele não segue o fluxo deste mundo, porque este mundo está indo para uma ribanceira, para um abismo, para as trevas. Tudo neste mundo é como um rio que vai desembocar no abismo. Deus tira os seus filhos, Deus tira os seus eleitos deste curso que vai desbocar no abismo e os coloca separados em outro lugar. Então o termo santidade, santificação, significa que você não está no mesmo fluxo desse mundo, que você não está seguindo o mesmo rumo destas coisas. Por isso que a palavra metanoia, conversão, é mudança de direção. Nesse princípio, dizia o Paul Washer, e já não lembro mais se é ele dizendo ou eu dizendo, uma vez que Deus te tirou, te separou, o mundo pode certas coisas, você não. O mundo pode toda sexta-feira à noite sentar e beber um chopinho e ouvir uma música e pedir um tiragosto e achar que essas coisas aliviam a semana. Eles podem, você não, porque Deus não deu ao seu povo essa forma de relaxar. O mundo pode ter amantes, porque está estressado com a esposa, porque a esposa não lhe dá a atenção e carinho que merece. Eles podem, porque esse é o fluxo do mundo, mas você não pode. O Paul Washer dizia, essa parte eu lembro, foi onde muito me tocou: eles podem trabalhar de segunda a segunda para encher as suas contas bancárias, para sentarem no sofá confortável, ligar sua televisão de 75 polegadas e achar que isso é felicidade. Eles podem, você não. Porque eles vivem para esse mundo, eles vivem para esse Deus, eles vivem com essa finalidade, sem saber que o que lhes espera é o abismo no final dessa pista. Eles podem viver assim, você não.
Queridos, eu lembro na época, essa mensagem impactou muito o meu coração, porque eu era um desses, que nunca faltava um chopp gelado na minha geladeira, nunca dizia não para um convite de um amigo para tomar uma cerveja aqui e acolá, e eu não tenho vergonha de dizer isso, a minha igreja me conhece. Porque o pastor reformado não tem problema com essas coisas. Mas eu comecei a perceber que mesmo que outros amigos meus pudessem ir, eu não podia, porque Deus me separou. Porque santidade significa estar separado. Santidade significa não seguir o rumo que as pessoas seguem porque elas seguem. Santidade significa não caminhar e fazer só porque todo mundo está fazendo. Santidade significa você não ser guiado pelos prazeres desse mundo que vão acabar no abismo. Você foi separado. E separação significa radicalismo. Você não tem mais nada a ver com esse mundo. O teu prazer é outro. O teu desejo é outro. A tua vontade de se realizar é outra. Por isso que o salmista fala: eu amo a tua lei, tenho prazer na tua palavra, eu amo a comunhão dos santos, eu amo ao Senhor. Eles podem amar outras coisas, você não. E o versículo 14 nos ensina isso. Aqueles irmãos, 14 e 15, que seguiam o fluxo desse mundo, a doutrina de Balaão, os ensinos dos nicolaítas, que permitiam tudo, que faziam tudo, onde nada era pecado, onde as coisas não teriam consequências eternas, esses irmãos iriam cair no abismo das trevas. Mas o que Cristo fala é o seguinte: eles vão se acertar comigo, eles podem, você não. As coisas não vão ficar impunes. Aquele que tem a espada na sua mão, de 2 gumes, decreta o seu veredito. Verso 16: arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Queridos, confesso a vocês que algumas semanas atrás, quando eu fiz esse estudo, porque já semanalmente eu produzo, já estou bem lá na frente, mas ontem à noite eu estava revendo essa aula aqui, e eu lembrei do dia que eu parei no versículo 16. Eu vou ler de novo, para que você entenda o que Jesus está dizendo. Arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu confesso a você que eu fico preocupado, porque esses irmãos permissivos demais, que acham que é só besteira, que não tem nada a ver, que isso não mexe com a minha santidade, Cristo não vem para eles, como eu faço lá com Tobias, fazer um carinho de bom garoto, de dar um cheiro, de pegar. Ele vem com a espada na mão. E o texto literalmente fala: eu vou pelejar contra eles. Meus irmãos, quem pode contra o braço forte do Senhor? Quem pode se defender da dura e pesada mão do justo juiz? Entretanto, ele diz: arrependam-se. Isso é misericórdia, isso é graça. Ele fala: muda de vida, abandona essa prática, percebe que você está condenado se você continuar desse jeito. O juiz dá um ultimato: arrependam-se, senão vocês vão sentir o peso da minha lâmina. Os falsos mestres terão o mesmo fim de Balaão. Todos os que praticam as doutrinas de Balaão terão o mesmo fim. A tolerância compassiva de Cristo, ela vai ter o seu limite. Ela vai ter o seu limite. Por isso os malfeitores, assim como nos dias de Israel, caíram no juízo, porque não se arrependeram e mudaram de vida para uma vida santa, assim esses irmãos em Pérgamo, e nós hoje, sofreremos a pesada espada de Cristo. Lembre-se, o mesmo Deus do Antigo Testamento ainda exige as mesmas coisas de hoje. E o alerta foi dado, a chamada ao arrependimento proferida. Agora vem o verso 17, e eu vou encerrar ainda no meu tempo. O verso 17 nos traz agora a recompensa, a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu começo de novo dizendo: querido, você pode ter sido ensinado que algumas coisas não têm nada a ver, que algumas coisas não são nem proibidas, nem permitidas, que Deus se cala, então se Deus se cala, você faz. Isso acontece, é muito comum. Aqueles que acham que a Bíblia é um princípio normativo. Olha, se Deus não proíbe, é porque Ele aceita.
Nós, reformados, pensamos diferente. Aquilo que Deus não permite ou não fala, não é para fazer. É chamado princípio regulador. Então, se Deus não diz, não é porque você pode. Se Ele não diz, é para você não fazer. Você fazer como Ele falou. O verso 17 começa dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça. Você pode ter sido ensinado, você pode viver dessa forma há algum tempo, porque a tua mente está cauterizada, porque você já se acostumou com essas coisas. Mas lembre-se, a carta a Pérgamo é um chamado à radicalidade da santidade, da separação do fluxo desse mundo. É de não ser permissivo com as coisas desse mundo, mas se for necessário, morrer como Antipas, condenando as coisas desse mundo no meio da igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O alerta foi dado. Aí a carta termina com essa chamada ao arrependimento, essa atenção para quem tem ouvidos, ouça, e agora vem uma recompensa para aqueles que se mantêm fiéis, dividida em 3 formas. A primeira, maná escondido. A segunda, uma pedrinha branca, que eu sei que tem muita gente com curiosidade sobre isso aqui. E terceiro, um novo nome. Rapidamente, vou expor esses 3 princípios de recompensa aqui. O texto fala o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Esse maná escondido se refere ao pão do céu que o povo de Israel recebeu no Antigo Testamento. Os crentes receberam Cristo. Esse era o maná do céu, que caía, o pão do céu simbolizado no Antigo Testamento, que Jesus repete em João capítulo 6, sendo Ele que alimenta os seus, as almas e o corpo dos seus filhos. Então, aquele que vencer, aquele que se mantém fiel, será alimentado pelo próprio Cristo, espiritual e fisicamente. O maná escondido aqui significa Cristo sendo a nossa fonte de prazer, a nossa fonte de sustento, a nossa satisfação. E por que ele é escondido? A palavra é muito clara, porque só é revelado aos que são seus. Cristo é exposto ao mundo através da revelação de Deus, que aponta para o Criador, mas a revelação especial de Cristo, em seu chamado eficaz, só é dada aos seus eleitos. Então, ao que vencer, será dado o maná escondido, a satisfação, a sustentação, o prazer em Cristo, que só é recebido pelos que são seus. Bem como, continua o versículo 17, darei uma pedrinha branca. E se você cresceu no meio dispensacional, ou já ouviu os adventistas ou os testemunhos de Jeová falarem sobre esse assunto, eles dizem que a pedrinha branca e o novo nome será um novo CPF que você vai ter no céu. Então, uns querem se chamar MacGyver ou Macfield, ou então Thomas Shelby, algum nome assim, né? Porque meu nome é muito ralado, né? Meu nome é Matos, eu quero me chamar de Thomas Shelby. Bem, não é isso, deixa eu te desanimar um pouquinho aqui. A pedrinha branca, embora os comentaristas desse texto se dividam, ela tem algumas possibilidades. Primeiro, nas grandes festas dos banquetes reais da alta cúpula romana, era dado para aquelas pessoas que iam ter acesso à mesa do imperador, para falarem com ele, uma pedrinha branca, uma pedra, um tabloidezinho, como se fosse um cartãozinho VIP, né? Não era um cartão, era uma pedrinha branca de bidélio, essa era a pedra preciosa. Então, aquelas pessoas que recebiam essa pedra tinham acesso à mesa direta do imperador. Então, essa pedrinha branca significa o acesso que nós, os salvos, os eleitos, e somente nós, a igreja, teremos à presença de Deus. Nós, aqueles que teremos acesso ao Senhor, teremos essa pedrinha que nos dará acesso ao banquete real. É a primeira interpretação. A segunda é uma pedra que era usada nos tribunais como símbolo de absolvição de um julgamento pela corte. Era uma pedra que estava escrito absolvido. Uma pedra branca de mármore, ou bidélio, que era a pedra aqui, né? E terceiro, isso significa o quê? Que nós receberemos um selo. Nós fomos absolvidos da culpa em Cristo. Nós fomos justificados por eles. Não há sobre nós mais nenhuma condenação. E a terceira possibilidade é que essa pedrinha branca, assim como as 12 tribos eram representadas por pedras preciosas na estola sacerdotal do sacerdote, essa pedra vai ser dada a cada crente. E ela é branca, simbolizando que nós somos um só povo e que a nossa marca maior
é a santidade. Por isso, essa pedra uniforme para todos. Independente de qual seja a abordagem correta aqui dessa pedra, elas apresentam a mesma coisa. Só pessoas especiais ganharão essa pedra. Só os vencedores. Só aqueles que não mantiverem uma conduta errônea como aqueles irmãos em Pérgamo. E por fim, um novo nome. E para minha tristeza, esse nome estranho que eu tenho continuará no céu. Não vai ter jeito. Não vou mudar meu nome mais. Mas esse novo nome, o texto diz que a qual ninguém conhece, só aquele que o recebe, significa que nós não seremos mais taxados pelos nossos pecados ou por qualquer outra coisa que venha nos denegrir. O Madison era um cachaceiro. O Madison era isso, aquilo, outro, um descontrolado. Madison era isso, aquilo, outro. Mas no céu eu vou receber um novo nome, que Cristo vai soprar no meu ouvido. E eu sei qual é esse novo nome. Nós sabemos qual é esse novo nome. Mas o texto diz que nós vamos receber dele um novo nome que só vai conhecer aquele que dá e aquele que recebe. E certamente esse novo nome, que aparece lá em Apocalipse 22, quando nós chegarmos lá, você vai entender, é uma recompensa final de uma nova identidade. Cristo vai soprar no meu ouvido meu novo rótulo. Não é mais isso ou aquilo. Não vai ser mais marcado pelos meus pecados ou pelo meu passado. Mas o que ele vai soprar no meu ouvido como um novo nome é a minha nova identidade. Aqui para nós, na terra, é santo. Lá no céu terá um outro nome. A Bíblia fala disso em outro momento, que nós seremos iguais a Cristo, que nós estaremos com Ele na glória, que nós teremos acesso ao Pai, que nós desfrutaremos da beleza da Trindade eternamente. Então esse novo nome significa que você não vai ser mais taxado pelo que você era aqui, pelo seu passado, por qualquer coisa que você fez, por qualquer coisa que alguém te condena ou que venha te denegrir. Mas se você vencer, se você se manter fiel, a recompensa final é que você será feito tudo novo. Tudo novo. Em uma das aulas, nós vamos entender como seremos no céu. Pastor, você gordo desse jeito no céu? Pelo amor de Deus, eu já luto para comprar roupa aqui. Como é que vai ser no céu? Pastor, eu queria ser mais baixinho, eu queria ter mais cabelo, eu queria ter bigode. Tudo vai fazer novo, inclusive a nossa nova identidade. Deus continuará nos chamando pelo nome, Júnior ou vulgo Black. Mas esse novo nome que Black vai receber é um nome que não vai mais deixar com que o seu passado de pecados seja usado contra ele. Quando alguém vier falar com Black, quem assistiu Nárnia vai lembrar: Edmond, o justo; Pedro, o valente. Cristo vai dizer: Madison, o justificado; Júnior, o perdoado. Essa será a nossa identidade. E assim nós vamos ser chamados para sempre. Algumas frases finais que nos ensinam uma aplicação geral desta carta de hoje. Primeiro, a carta nos ensina sobre o poder de Cristo, de ter em suas mãos, pela sua palavra, o instrumento mais profundo para sondar as minhas desculpas, justificativas e intenções, a palavra dele. A carta nos ensina sobre o valor da luta pela pureza do Evangelho, pelo testemunho de santidade, mesmo que isso me traga consequências pesadas, como no caso de Antipas. A carta nos ensina sobre o perigo de flertar com as coisas desse mundo e nos ensina sobre o perigo da cauterização da consciência. A carta nos alerta para o fim dos crentes mundanos, permissivos demais. A carta nos revela a riqueza da recompensa espiritual. Comeremos o banquete de Deus na mesa do Rei, na sua presença, livres de qualquer acusação, semelhantes a Cristo Jesus em santidade. Uma carta que nos ensina como sermos crentes em ambientes difíceis e mantermos a pureza pelo Evangelho. Senhor, obrigado por esta manhã, onde Tua palavra foi exposta ao nosso coração, nos exortando e nos direcionando a um compromisso com o Senhor. Um compromisso não apenas verbal, mas um compromisso de vida, de atitudes,
em um mundo onde Satanás estabelece seu trono, onde Satanás estabelece a sua ética, onde o próprio Satanás habita. Que nós, a tua igreja, tenhamos aprendido com a igreja de Pérgamo sobre compromisso com o Senhor, sobre santidade, sobre estarmos separados desse mundo, de olho na recompensa, naquilo que já ganhamos em Cristo, possamos nos manter firmes, livres de todo mal. Obrigado, nos dá um dia de domingo abençoado, que possamos desfrutar este dia com a nossa família, reflexivos na tua palavra, adorando ao Senhor, porque tu és o nosso bom Cristo. Obrigado por tudo, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meus queridos.